nós somos alunos da turma ADM 4VA e esta exposição foi desenvolvida com o objetivo de discutirmos sobre o texto O que é a Filosofia da Mente, de João Fernandes de Teixeira. João Fernandes de Teixeira é um filósofo brasileiro, professor universitário, com formação em Filosofia da Mente e Ciência Cognitiva, e sua produção acadêmica se concentra justamente na investigação de relações entre mente, cérebro, pensamento e tecnologia. Isso torna o texto especialmente relevante para a proposta da disciplina, já que ele dialoga diretamente com as questões científicas e tecnológicas contemporâneas. Ao longo do texto, Teixeira apresenta a filosofia da mente como um campo da filosofia que busca compreender o que são os fenômenos mentais, como os pensamentos, emoções, consciência e identidade pessoal, e de que maneira eles se relacionam com o corpo. O cérebro e os avanços científicos, diferentemente das abordagens puramente religiosas ou exclusivamente científicas, o autor propõe uma reflexão filosófica que reconhece tanto os limites quanto as contribuições da ciência. O texto parte de um problema central. Embora a ciência tenha avançado significativamente no estudo do cérebro, ainda não conseguimos explicar de forma definitiva o que é a mente. Para João Fernandes de Teixeira, esse impasse explica que os fenômenos mentais possuem características específicas, como a subjetividade e a inacessibilidade, que dificultam a sua redução a processos puramente físicos. Diante disso, o autor organiza sua reflexão em torno de 3 grandes eixos, que também estruturam a nossa apresentação. Primeiro, o problema da relação entre mente e cérebro. Segundo, a discussão sobre o pensamento, consciência e a possibilidade de máquinas pensarem. E, por fim, o problema da identidade pessoal, ou seja, aquilo que nos permite afirmar que continuamos sendo a mesma pessoa ao longo do tempo. Com base nesses eixos, nossa exposição, ela busca mostrar como a filosofia da mente não oferece respostas prontas ou definitivas, mas contribui para uma compreensão mais crítica dos limites da ciência e dos desafios impostos para a tecnologia, quando tentamos explicar o que significa pensar, sentir e ser humano. Ao tratar a natureza do mental, João Fernandes Teixeira começa discutindo uma pergunta fundamental: o que diferencia os fenômenos mentais de outros fenômenos que existem no mundo? Para o autor, essa diferença não está apenas no fato de não serem visíveis, mas principalmente em suas características específicas. Uma primeira característica dos fenômenos mentais é que eles são invisíveis. Quando pensamos, sentimos dor ou alegria ou medo, esses estados não podem ser observados diretamente por outra pessoa. Mesmo que alguém examine nosso cérebro, verá apenas células nervosas, impulsos elétricos ou reações químicas, mas nunca verá um pensamento, uma emoção ou uma ideia. Segundo Teixeira, isso mostra que os fenômenos mentais não aparecem da mesma forma que os fenômenos físicos. No entanto, o autor deixa claro que a invisibilidade por si só não é suficiente para definir o que é mental. Existem outras coisas invisíveis que não são mentais, como os átomos, que não podem ser vistos a olho nu, mas podem ser estudados, medidos e observados indiretamente pela ciência. A grande diferença é que os fenômenos mentais, além de invisíveis, são insensíveis à observação externa. Isso nos leva a outra característica central. Os fenômenos mentais são subjetivos e privados. Quando alguém diz que está com dor de cabeça, por exemplo, apenas essa pessoa pode saber realmente se sente dor ou não. Diferentemente de uma febre, que pode ser medida com um termômetro. Não existe um instrumento capaz de medir diretamente uma dor, um pensamento ou uma emoção. Esses estados ocorrem para o sujeito e não de forma pública. Teixeira também chama atenção para o fato de que emoções e sentimentos não podem ser quantificados. Não faz sentido dizer que uma alegria é 2 vezes maior do que a outra, como se fosse possível medir emoções, da mesma forma que medimos a nossa temperatura ou o nosso peso. Alegria, tristeza ou medo podem ser comparados qualitativamente, mas não transformados em números. A partir disso, o autor estabelece uma diferença importante entre fenômenos físicos e fenômenos mentais. Fenômenos físicos são observáveis, mensuráveis e acessíveis a qualquer pessoa que utilize os instrumentos adequados. Já os fenômenos mentais são vividos internamente, de forma subjetiva, e só podem ser conhecidos diretamente por quem os experimenta. Mesmo assim, Teixeira ressalta que isso não significa que a nossa mente esteja separada do nosso corpo ou do nosso cérebro. Quando tomamos um remédio e uma dor passa, algo aconteceu no cérebro, mas o efeito é sentido na mente. Isso mostra que, embora os fenômenos mentais sejam privados e subjetivos, eles mantêm uma relação profunda com processos físicos do cérebro, o que torna o estudo da mente um problema complexo e central para a filosofia. A partir do que foi discutido sobre a natureza dos fenômenos mentais, especialmente sua subjetividade e inacessibilidade, surge uma questão central na filosofia da mente. Se os fenômenos mentais são tão diferentes dos fenômenos físicos, será que a mente e o corpo são realmente a mesma coisa? É nesse contexto que surge a teoria do dualismo. Segundo João de Fernandes Teixeira, o dualismo foi formulado de forma mais clara por René Descartes. Para Descartes, mente e corpo são substâncias diferentes, com propriedades distintas. O corpo pertence ao mundo material, ocupa espaço, pode ser dividido e regido pelas leis da física, enquanto a mente, ou a alma, é imaterial, indivisível e responsável pelo pensamento, pela consciência e pelas emoções também. Um dos principais argumentos utilizados por Descartes para defender a separação é o fato de que o corpo pode ser dividido em partes, enquanto os pensamentos não. Mesmo quando temos uma ideia complexa, o pensamento ele continua em uma única unidade. Isso reforça a ideia de que a mente e o corpo não podem ser a mesma coisa. No entanto, destaca Teixeira que essa teoria gera um problema central. Se a mente é imaterial e o corpo é material, como algo que não ocupa o mesmo espaço pode influenciar em algo físico?
Nossas ações parecem ser causadas por pensamentos, desejos e intenções, como o caso de decidir levantar o braço, e o corpo responder a essa decisão. Esse questionamento ficou conhecido como problema da interação entre corpo e mente. Descartes tentou resolver esse problema afirmando que existiria um ponto específico de contato entre a mente e o corpo, localizado na glândula pineal. Porém, ele não explicou de forma satisfatória como essa interação ocorreria, o que levou a diversas críticas. Assim, embora o dualismo tenha sido muito influente, ele explica bem a diferença entre mente e corpo, mas falha ao explicar como essas duas realidades se relacionam, deixando em aberto um dos maiores desafios da filosofia da mente. Se, no dualismo, como vimos, tenta separar a mente do corpo, uma outra resposta ao problema surge, que no caso seria a mente e cérebro, onde na filosofia seria o materialismo. Tal posição seria contra os argumentos de Descartes. Para João Fernandes Teixeira, o materialismo é uma forma de monoísmo. Mas o que seria monoísmo? O monoísmo seria uma forma de substância única no meio do universo. Ou seja, para tudo o que existe no nosso meio, seja pensamento, seja energia, seja qualquer coisa, os materialistas acreditam que tudo é matéria. Até a nossa forma de pensar seria inclusivamente matéria. Ou seja, tudo que pensamos na nossa mente se transforma em matéria a partir do momento que ela surge. Isso não significa que os fenômenos mentais que a gente também pensa não seriam separados do cérebro, seriam completamente juntos. Ou seja, seria uma mesclagem ali, onde tudo é matéria. Dentro de tal perspectiva, pensar, agir, sentir, ou até mesmo lembrar, seriam apenas processos físicos ou processos químicos que acontecem dentro do nosso sistema nervoso, onde estados mentais seriam idênticos a estados cerebrais, onde tal ideia ganhou força ali no século XX, onde os avanços da neurociência, ou seja, o estudo da mente, ela já havia se evoluindo aos poucos, até chegar no que é hoje. No entanto, Teixeira afirma que o materialismo também enfrenta dificuldades. No caso, mesmo assim que uma pessoa ela sinta dor, raiva, tristeza, enfim, outros sentimentos, isso não significa que não conseguimos acessar tais conteúdos destes estados mentais. Por exemplo, uma pessoa que está sonhando, que passa por algum exame, não conseguimos identificar o que ela está sonhando, mas sabemos que ela está sonhando. De tal forma que o materialismo ele tenta, juntar a mente com o cérebro. Ele não é o suficiente, ou seja, ele não consegue explicar sobre como é que a mente e o cérebro dialogam entre si, rebatendo assim com a ciência. Ele não consegue explicar absolutamente tudo sobre as características fundamentais da experiência mental, da consciência, como a subjetividade. Com os avanços tecnológicos e científicos do século XX, a filosofia da mente começou a enfrentar uma nova questão, que seria: apenas os seres humanos pensam ou máquinas também podem começar a desenvolver pensamentos? Essa questão ela vem vindo por causa dos avanços científicos dos computadores e da inteligência artificial. De acordo com João de Fernandes Teixeira, ele afirma que muitos cientistas e filósofos começaram a comparar a mente humana com máquinas, porque a mente humana ela processa informações do mesmo jeito que as máquinas resolvem problemas, cálculos, coisas complicadas, e também começam a ter comportamentos que antes eram apenas humanos. Com a aproximação do cérebro e das máquinas foi possível pensar que talvez o pensamento seja apenas um processo de informações. Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode pensar que o pensamento ele não está ligado diretamente a emoções e à consciência, que ele pode ser considerado um pensamento se você conseguir resolver operações e gerar respostas consideradas inteligentes. É nesse contexto que a filosofia da mente dialoga diretamente com a ciência e a tecnologia. A ciência ela vai fornecer modelos matemáticos e computacionais, quando já a tecnologia vai fornecer modelos de máquinas cada vez mais sofisticados. Já a filosofia da mente, ela vai entrar para questionar essas realizações, porque quando a gente fala que uma máquina pensa, temos que saber se estamos falando no mesmo sentido que nós, seres humanos, pensamos. Teixeira mostra que isso não é uma questão apenas técnica, mas também conceitual. As máquinas, elas podem desenvolver operações e imitar comportamentos humanos, mas isso não necessariamente mostra que elas têm experiências mentais, compreensão ou que realmente sabem o que estão fazendo. Dando continuidade à discussão sobre máquinas e pensamento, surge uma proposta clássica para responder a perguntas de uma máquina pode pensar, o chamado teste de Turing. Essa proposta ela foi formulada no contexto do desenvolvimento da computação e da inteligência artificial e teve grande impacto nas discussões de filosofia da mente. De forma geral, o teste de Turing ele parte da seguinte ideia: se uma máquina consegue apresentar um comportamento indistinguível do comportamento humano, então não haveria motivo para negar a ela a capacidade de pensar. Ou seja, o pensamento ele seria atribuído com base no desempenho e no comportamento externo, e não a partir do que ocorre internamente na máquina. No entanto, como destaca João de Fernandes Teixeira, essa proposta ela levanta vários problemas. O primeiro deles é confundir imitação com pensamento. Uma máquina ela pode reproduzir respostas, executar tarefas e simular comportamentos humanos, sem necessariamente compreender o que está fazendo. Isso significa que agir como se pensasse não é o mesmo que realmente pensar. Além disso, o teste ele se concentra apenas em comportamentos isolados. Ao avaliar se uma máquina responde corretamente a perguntas ou executa determinadas tarefas, o teste de Turing ignora aspectos fundamentais da experiência humana, como a consciência, a intenção e o significado das ações. Uma máquina ela pode gerar respostas corretas, mas sem saber o que essas respostas elas significam. Por fim, Teixeira aponta que o teste de Turing corre o risco de se tornar circular. Atribuímos pensamento à máquina porque interpretamos seu comportamento como
como humano, mas essa interpretação já parte da suposição de que ali existe pensamento. Dessa forma, o teste ele não resolve o problema da natureza do pensamento, apenas desloca a discussão para o nível do comportamento observável. Assim, o teste de Turing é importante historicamente e tecnicamente, mas, do ponto de vista filosófico, ele não é suficiente para explicar o que é pensar, nem para determinar se uma máquina realmente possui mente ou consciência. Depois de discutir mente, cérebro, consciência e até mesmo a possibilidade de máquinas pensarem, João Fernandes Teixeira, ele acaba nos conduzindo a uma pergunta que é um pouco mais íntima, mas que ao mesmo tempo ela é profundamente filosófica. É o seguinte, a pergunta: o que faz com que eu seja eu? Por exemplo, o que garante que a pessoa que acorda hoje, que o eu que acordou hoje, que o eu que está vivendo o dia de hoje, é a mesma pessoa que viveu o dia de ontem e será a mesma pessoa que vai viver o resto desse dia, o resto dessa semana, o resto do mês, o resto do ano, o resto da vida, ao longo de todo o tempo. Essa questão ela é conhecida como um problema de identidade pessoal. Ela é central para a filosofia da mente, porque sem algum princípio de identidade, acaba se tornando muito difícil de explicar a nossa própria subjetividade. Por exemplo, como eu vou reconhecer que certos pensamentos eles são meus e não são apenas acontecimentos soltos, que aconteceram? Eu pensei isso ou isso aconteceu? Entende? Uma das teorias apresentadas no texto que a gente leu é a de John Locke, porque para ele, a identidade pessoal ela depende muito de memórias e da continuidade da consciência, ou seja, eu sou a mesma pessoa ao longo da minha vida toda, porque eu tenho memórias do passado, eu tive experiências, eu guardei essas experiências e eu organizei a minha história de vida de acordo com essas experiências. Só que nesse sentido, a memória ela funcionaria como um fio, que une o eu de ontem, ao eu de hoje e ao eu do futuro, basicamente isso. Só que no próprio texto de Teixeira, a gente acaba notando, ele mostra pra gente que essa teoria ela acaba enfrentando fortes críticas. A primeira é uma crítica bem simples, na realidade, porque se uma pessoa sofre amnésia total, se uma pessoa perde todas as memórias, todas as lembranças, ela deixaria de ser a mesma pessoa? Pelo que Locke diz, né? Locke ele deveria dizer que sim, que a pessoa seria a mesma pessoa. Só que isso não é estranho, porque assim, por exemplo, eu sofro amnésia e vocês vão estar olhando pra mim como se eu fosse eu. Mas a teoria acaba sendo refutada exatamente nisso, porque se eu construo memórias ao longo do tempo, como eu vou ser eu se eu não lembro do que eu construí? Outra dificuldade, ela acaba aparecendo quando a gente pensa em situações limites, como por exemplo o transplante de cérebro. O autor ele propõe no texto, né, que a gente faça um experimento, por exemplo, um experimento imaginário, só um experimento pra gente pensar na nossa mente. O meu cérebro vai ser transplantado para outro corpo. No dia seguinte, quem ia acordar? Seria eu com outro corpo ou o dono do corpo? Essa hipótese ela não é usada para afirmar que isso vai acontecer. Acaba sendo um experimento imaginário, para mostrar como a nossa identidade pessoal vai ficar confusa quando a gente vai tentar localizar o eu apenas no corpo, apenas no nosso corpo, ou apenas na nossa mente, ou apenas no nosso cérebro. E o texto também ele acaba apresentando um problema um pouco mais radical, que é a questão da duplicação de memórias. Por exemplo, se fosse possível implementar todas as minhas memórias em um Android, por exemplo, isso bastaria ter uma réplica perfeita de mim, basicamente, porque ele teria todas as minhas memórias. Ele saberia de tudo. Então, isso seria suficiente para dizer que essa réplica ela sou eu, que é a mesma pessoa. E aí Teixeira argumenta que não, porque ter memórias copiadas não garante que elas sejam vividas como minhas. Ou seja, parece existir algo na identidade pessoal que não é apenas um conteúdo mental transferível. Para Teixeira, a gente não constrói a nossa identidade pessoal apenas por memórias. É isso que ele quer dizer. Então, se um Android tivesse todas as minhas memórias, mesmo assim, ele não seria eu, porque a minha identidade pessoal não foi construída apenas nas minhas memórias do passado e nas memórias que eu ainda vou construir. Então, diante de todas essas críticas e das teorias de Locke, a gente conclui que nenhuma teoria ela resolve completamente esse problema. Porque nem a memória, nem o corpo e nem o nosso cérebro, eles vão dar conta sozinhos de explicar o que é o eu. Por isso, Teixeira ele acaba sugerindo que a identidade pessoal ela vai permanecer como um enigma filosófico. Algo que a gente tem com muita certeza no cotidiano, mas que é muito difícil de fundamentar de um modo definitivo quando a gente tenta explicar com precisão o que torna a gente quem nós somos hoje em dia. Porque quem nós somos hoje em dia acaba sendo construído por uma questão de fatores, que é muito complicado de explicar. Ao longo desta apresentação, acompanhamos a reflexão proposta por João de Fernandes Teixeira sobre a filosofia da mente, passando por 3 grandes eixos centrais: a relação entre mente e cérebro, o problema do pensamento e da consciência, incluindo debates sobre máquinas, e, por fim, a questão da identidade pessoal. No primeiro eixo, vimos que os fenômenos naturais possuem características específicas, como a subjetividade e a inacessibilidade, o que torna difícil reduzi-los completamente a processos físicos do cérebro. As tentativas de explicar essa relação como o dualismo e o materialismo mostraram limites importantes. O dualismo separa mente e corpo, mas não explica sua interação. O materialismo aproxima mente e cérebro, mas não dá conta completamente da experiência subjetiva. No segundo eixo, o debate sobre máquinas e pensamentos evidenciou como os avanços da ciência e da tecnologia desafiam nossa compreensão do que significa pensar. Embora máquinas possam simular comportamentos inteligentes, o texto mostra que isso não resolve questões fundamentais, como consciência, compreensão e significado. Já no terceiro eixo, ao tratar de identidade pessoal, percebemos que perguntas como o que faz com que eu seja eu não encontram respostas definitivas. Teorias baseadas na memória, no corpo ou no cérebro enfrentam paradoxos e críticas, levando à conclusão de que a identidade pessoal permanece um enigma filosófico. Diante disso, o principal resultado da leitura é compreender que a filosofia da mente não busca respostas finais ou fechadas. Seu valor está justamente na problematização. Ao reconhecer os limites do conhecimento científico, a filosofia contribui com uma reflexão crítica capaz de interpretar, questionar e orientar os avanços da ciência e da tecnologia. Assim, o texto de Teixeira mostra que pensar a mente é também refletir sobre o próprio ser humano, em um mundo cada vez mais marcado pelo desenvolvimento tecnológico, reafirmando a importância da filosofia como um espaço essencial de diálogo, questionamento e compreensão do limite do saber.